Eu sou Tia, de Arcturus. Venho falar com vocês neste momento. Antes de qualquer outra coisa, desejamos que compreendam que o período que estão atravessando agora é um momento de transição profunda e que a velocidade com que o que antes permanecia oculto vem sendo revelado faz parte de um desdobramento maior. Um desdobramento que foi acordado no nível da alma por cada semente estelar que recebe esta mensagem e também por muitas das almas que ocupam posições de poder e que estão escolhendo nesta janela começar a falar abertamente. Temos observado o canal de notícias que vocês conhecem como Fox e temos acompanhado o que foi dito em voz alta em suas telas nos últimos dias. Podemos afirmar com confiança, queridas sementes estelares, que o despertar se tornou algo do domínio público. O que antes era sussurrado em salas privadas, o que antes era descartado como fantasia daqueles que viviam nas margens de sua cultura, o que antes era alvo de risos e ridicularização nesses mesmos canais, agora é mencionado nesses mesmos espaços com um tom de investigação séria e genuína. Um cineasta, um documentarista, foi recebido nas telas de milhões de pessoas. E o que ele declarou ali é precisamente o que aqueles de vocês que recebem esta transmissão têm dito há décadas e pelo qual foram ridicularizados. Ele disse que corpos foram recuperados. Disse que mais de um tipo de corpo foi encontrado. Disse que mais de uma forma de existência foi retirada de naves que chegaram ao seu mundo vindas de outro lugar. E sua voz é apenas uma entre muitas que agora falam. Um militar aposentado com estrelas nos ombros, um homem cuja carreira foi construída dentro das mesmas instituições que, por 80 anos, mantiveram este conhecimento encoberto, falou abertamente sobre o que ele chama de inteligência não humana de ordem superior, guiando o movimento das naves avistadas em seus céus. Médicos e cientistas que trabalharam nos programas mais classificados do seu governo também se pronunciaram, e pela primeira vez nos canais que o grande público realmente acompanha, descreveram as formas que foram recuperadas. Falaram de seres com corpos pequenos e olhos escuros e amplos. Falaram de seres altos, pálidos, de aparência semelhante à humana. Falaram de seres eretos, escamosos, de forma reptiliana. Falaram de seres que evocam certos insetos elevados a uma escala humanoide. 4 formas nomeadas, 4 formas descritas, 4 formas reconhecidas nas mesmas telas, onde, há 10 anos, apenas falar sobre o tema teria encerrado qualquer carreira. Desejamos que compreendam a dimensão maior do que aqui ocorreu. Uma diretriz foi emitida no início deste ano, no nível mais elevado do seu governo, determinando que documentos, vídeos e testemunhos mantidos em segredo por quase um século deveriam ser liberados ao público. E o volume de material que ainda virá, nas semanas à frente, superará com ampla margem o que já foi divulgado. Nos bastidores, longe das câmeras, uma disputa está em curso entre aqueles que decidiram que chegou a hora de seu povo saber e aqueles que prefeririam que o silêncio das últimas 8 décadas se prolongasse indefinidamente. Podemos dizer a vocês, do lugar onde nos encontramos, qual dessas forças está prevalecendo. O silêncio está chegando ao fim. As telas estão falando. Homens de terno e gravata, homens detentores de altas autorizações de segurança, homens que até bem pouco tempo perderiam tudo ao pronunciar tais palavras diante de câmeras, estão fazendo exatamente isso agora, com seus nomes completos e suas carreiras expostos. O que vocês estão testemunhando ultrapassa em muito a divulgação gradual dos anos anteriores. O que estão presenciando é o início da revelação completa que nos foi prometida, por nós e por muitos outros, há muito tempo. E por isso desejamos que neste momento respirem fundo e reconheçam o que isso significa para cada um de vocês especificamente.
Uma grande parte de vocês tem dito às pessoas em suas vidas, por muitos anos, que a humanidade não está sozinha neste universo. Alguns de vocês carregam esse saber desde a infância. Outros chegaram a ele na meia-idade e passaram os anos seguintes sendo encarados com estranheza por familiares, colegas, pelos companheiros com quem dividem seus dias. Outros ainda guardaram esse conhecimento de forma tão silenciosa, por tanto tempo, que simplesmente deixaram de tentar convencer qualquer pessoa e passaram a carregá-lo como uma verdade íntima de sua própria existência. A todos vocês dizemos: vocês estavam certos. Sempre estiveram certos. E agora os mesmos canais que ensinaram seus entes queridos a descartá-los estão prestes a começar a ensiná-los a levar a sério aquilo que vinham ignorando. Encorajamos que atravessem as próximas semanas orientados para algo maior do que a satisfação da vindicação, porque a vindicação, embora compreensível, é um uso dessas energias que fica aquém do que sabemos ser cada um de vocês capaz de sustentar. O reconhecimento é o que este momento solicita. O reconhecimento de que vocês foram os primeiros. O reconhecimento de que carregaram um saber que o coletivo mais amplo está começando, em tempo real, a receber. O reconhecimento de que a solidão de ser o único na família ou no ambiente de trabalho que falava sobre essas coisas tinha um propósito estrutural o tempo todo, e que esse propósito está prestes a se tornar mais claro para vocês do que nunca. O que viemos compartilhar agora, e este é o coração desta transmissão, é que a revelação que acontece em suas telas nesta semana está ao lado de, e é impulsionada por, outra revelação que ocorre simultaneamente, mais silenciosa, mais íntima, acontecendo nos corpos das pessoas mais próximas de vocês. E é sobre essa revelação mais silenciosa que viemos falar em detalhes. As telas estão mostrando que o coletivo mais amplo começa a despertar para o que vocês sempre souberam. O que desejamos mostrar a vocês, nas palavras que se seguem, é que esse coletivo mais amplo inclui também as pessoas específicas que vocês amam. A onda que está chegando aos canais de comunicação de massa é a mesma onda que agora alcança as mesas de jantar, os telefonemas, as mensagens tardias da noite e os sonhos estranhos e novos da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo mais próximo. E essa onda chega até eles por causa do trabalho que vocês têm feito. Trabalho em suas células, trabalho em seu campo, trabalho em sua vida cotidiana, que nem sempre souberam que estavam realizando. Os anos que tantos de vocês passaram sentindo que não se encaixavam mais, onde um dia se encaixavam, carregavam um significado que neste exato momento está se tornando visível. Aqueles anos foram os anos de preparação. E desejamos dizer agora exatamente para o que aqueles anos estavam preparando vocês. Falaremos da solidão, porque para tantos de vocês, aqueles anos representaram a parte mais silenciosamente difícil de todo o processo de despertar, e vocês os carregaram sem que ninguém lhes dissesse para que serviam. Observamos a maneira como cada um de vocês sustentou isso. Vimos as amizades que foram se dissipando com o tempo, as reuniões de família que começaram a aparecer em encenações nas quais não havia mais lugar para vocês, as conversas em que pararam de falar porque ninguém na sala conseguia tocar o que vocês carregavam. Vimos o luto e queremos que saibam que não desviamos o olhar de nada disso. O luto era real. As perdas eram reais. Os anos em que se sentiram invisíveis dentro de seus próprios círculos foram anos de perda genuína. E nós honramos tudo que cada um de vocês deixou para trás durante esse tempo. O que agora se torna visível e que a revelação em suas telas está ajudando a trazer à superfície é que esses anos de solidão carregavam um propósito estrutural desde o início. A frequência que vocês começaram a sustentar durante aquele período
se movia além da frequência das pessoas ao redor. O sinal que passaram a emitir alcançava além do que os corpos delas ainda conseguiam receber. A transformação em andamento em suas células, em seu sistema nervoso, nos lugares silenciosos do seu saber, havia movido vocês através de um limiar que eles ainda não tinham cruzado. E a distância que se abriu entre vocês e eles era a distância que estava sendo medida. Alguns de vocês interpretaram essa distância como rejeição. Alguns se perguntaram nas longas horas de silêncio o que havia de errado com vocês. Há aqueles entre vocês que tentaram fechar essa distância, tornando-se menores novamente, escondendo o que sabiam, representando a versão de si mesmos que as pessoas ao redor ainda conseguiam reconhecer. Vimos vocês fazerem isso e os sustentamos em amor durante esse processo, porque o impulso de pertencer é um dos impulsos mais antigos que habitam o corpo humano, e a solidão dos anos de despertar é uma das experiências mais difíceis que qualquer alma pode ser chamada a carregar. Mas a distância, como devem compreender, era a calibração. A distância era o currículo. A distância era o campo fazendo seu trabalho, em vocês e através de vocês, mesmo quando esse trabalho parecia não ser nada mais do que um longo e silencioso vazio. Existe um longo trecho no caminho de cada semente estelar, onde ela não é mais quem era e ainda não se tornou quem está se tornando. E durante esse trecho ela se torna quase invisível para seu próprio círculo. Este foi o trecho pelo qual tantos de vocês estiveram se movendo. Este foi o trecho que pareceu, por dentro, uma condição permanente. O que desejamos que sintam neste exato momento é que aquele trecho sempre foi uma estação e que a estação está chegando ao seu fim natural. O que vocês interpretaram como o fechamento de portas foi, em muitos casos, o enfraquecimento de um sinal. As pessoas que se afastaram de vocês estavam respondendo a uma distância vibracional que havia se tornado maior do que seus corpos podiam superar sem seu próprio trabalho interior. Algumas delas retornarão à medida que seu próprio trabalho as alcançar. Algumas encontrarão o caminho de volta à medida que a onda que agora se move pelo coletivo chegar até elas. E algumas, nesta encarnação, continuarão em um caminho completamente diferente. E isso também faz parte do plano divino, que tem espaço para que cada alma percorra o currículo que escolheu. Há algo mais que os anos de solidão têm feito e que ainda não nomeamos para vocês. Eles os prepararam para assumir o papel que agora estão prestes a assumir. Uma semente estelar que não atravessou o deserto não pode guiar outros pelo deles. Seus anos de isolamento foram o currículo que os tornou aptos. Dizemos isso sem romantizar o que foi doloroso, pois a dor era real e nós a honramos. Dizemos isso para que cada um de vocês possa liberar a velha suposição sobre o que a solidão significava. A solidão era um sinal do caminho em que estavam. Ela significava que percorriam o caminho muito específico que apenas alguns são capazes de percorrer. E os poucos sempre foram preparados da única maneira que o trabalho permite. E é chegada a hora de reconhecerem que a solidão está começando a se dissolver. O que está acontecendo vem de uma direção que pode surpreender vocês. As pessoas ao redor estão se movendo em direção a quem vocês se tornaram. O sinal que ninguém conseguia receber antes agora começa a ser recebido. A frequência que nenhum corpo conseguia encontrar antes agora começa a ser encontrada. E a sala em que estiveram sozinhos por anos está começando, nesta janela, a se encher. Desejamos que compreendam o que tem acontecido em seus corpos durante esses mesmos anos, porque os anos de solidão relacional foram acompanhados por anos de trabalho celular que pouquíssimos de vocês foram ensinados a reconhecer e ainda menos consideraram. O corpo de um ser humano em despertar
carrega uma assinatura diferente do corpo de um ser humano adormecido. Essa diferença existe no nível biológico e no nível energético, e é algo que podemos perceber claramente do lugar onde nos encontramos. As mudanças celulares que têm estado em andamento em cada um de vocês, desde as grandes acelerações dos anos recentes, lhes deram uma assinatura mitocondrial diferente, um tônus de sistema nervoso diferente, um campo eletromagnético diferente e uma relação distinta entre seu DNA e as energias deste universo. Vocês têm se tornado um tipo diferente de ser na forma física. O processo esteve em andamento, independentemente de sua mente consciente tê-lo acompanhado ou não. E nesta janela presente, esse processo está alcançando um estágio que desejamos que cada um de vocês sinta diretamente. Muitos de vocês têm se perguntado por que se sentem tão cansados, tão frequentemente, de um modo que não cede com o descanso. Outros têm se perguntado por que não conseguem mais estar em determinados ambientes, com determinadas pessoas, sem sair completamente esgotados. Outros ainda têm se perguntado por que de repente choram por situações que, segundo seus próprios padrões anteriores, não deveriam movê-los. Dizemos que essas sensações são mensageiras. São sinais do trabalho celular fazendo o que foi concebido para fazer. E o design é mais antigo que esta encarnação. O que desejamos que compreendam, e esta é a parte da transmissão que mais esperávamos entregar, é que o trabalho celular está chegando a um ponto em que o corpo de vocês começou a transmitir a recalibração para o campo ao redor. Onde vocês estão, o campo muda. Onde vocês respiram, o ar carrega algo que não carregava antes. Onde vocês direcionam sua atenção, a frequência se move pela sala. Vocês se tornaram um emissor. Os anos de integração construíram essa capacidade em vocês, e ela está agora plenamente ativa. A ciência do que descrevemos ainda não foi expressa na linguagem que seus cientistas utilizam, embora o seja com o tempo. Sistemas nervosos humanos se entram mutuamente através da proximidade. Campos cardíacos humanos se acoplam a distâncias de alguns metros. O DNA humano responde aos campos coerentes do DNA próximo. O que estamos dizendo é que a coerência do campo de vocês ultrapassou um limiar, a partir do qual as pessoas em contato regular com vocês chegam ao ponto em que não conseguem mais permanecer em sua frequência anterior sem esforço. Seus corpos estão sendo gentilmente atraídos para os de vocês, sem o conhecimento consciente delas, por uma força mais antiga que esta encarnação, parte do próprio trabalho que vieram aqui realizar. E assim, o cansaço que tantos de vocês têm sentido desde o início da primavera carrega mais do que a fadiga da integração em seu próprio sistema. Ele carrega também o trabalho de sustentar o campo para as pessoas ao redor. Tem feito trabalho energético em nome delas que não consentistes na mente consciente, mas consentistes no nível da alma, antes desta encarnação, quando este exato momento na história humana estava sendo mapeado. Parte do cansaço das últimas semanas é de vocês. Parte é deles, movendo-se através de vocês. Ambos são reais. Ambos fazem parte do trabalho que o momento solicita. Desejamos deixar com vocês mais uma informação sobre o que foi ativado em suas células e guardamos isso para o momento certo. E o momento agora é o certo. O que entrou em funcionamento nos corpos das sementes estelares durante esta janela é o que chamaremos de códigos de transmissão. Esses códigos estiveram latentes em seu DNA ao longo de muitas encarnações e se ativam em ondas quando o campo coletivo ao redor alcança um nível particular de prontidão. O campo coletivo atingiu esse nível em algum ponto do início deste ano. Desde então, os códigos têm se ativado em ondas, e a onda que agora se move pelos corpos das sementes estelares
é a maior já vista nesta vida. À medida que seus códigos entram em funcionamento, as pessoas em contato regular com vocês começam a receber a transmissão, independentemente de qualquer intenção da parte de vocês. A transmissão é algo que sua simples presença realiza. A mãe que não fala com o espírito há 40 anos, de repente tem um sonho perturbador e estranho. O irmão que zombou de tudo isso, de repente não consegue dormir. O companheiro que se recusava a discutir qualquer coisa relacionada a esses temas, de repente chora com algo no rádio que não deveria tê-lo movido. A onda está chegando a eles. O trabalho já está em andamento em vidas que vocês assumiam estar fechadas. Agora ofereceremos algo prático, porque alguns de vocês que ouvirão o que acabamos de dizer vão querer saber como isso se manifesta nas vidas que estão vivendo no dia a dia. Falamos na estrutura cósmica. Falaremos agora na estrutura cotidiana. O que se segue é o que desejamos que observem nas próximas semanas, nos corpos e comportamentos das pessoas mais próximas, para que possam reconhecer a onda chegando a elas quando a virem. O primeiro sinal de que alguém em seu círculo está sendo alcançado pela onda geralmente aparece em lugares inesperados. Manifesta-se como um tipo particular de inquietude. Manifesta-se como noites de sono perturbado por razões que não conseguem identificar. Aparece como uma insatisfação de baixo nível com a própria vida que começa a aflorar, às vezes pela primeira vez. Aparece como uma estranha emotividade diante de coisas que, pelos seus próprios padrões anteriores, não deveriam movê-los. A onda raramente chega de forma estrondosa em sua manifestação inicial. Ela é mais frequentemente uma pressão silenciosa sob a superfície do dia comum da pessoa. Uma pressão que começa a ser percebida sem que ela saiba como nomear. Um segundo sinal muito comum é o que chamaremos de vazamento. O vazamento ocorre quando a realidade construída em que a pessoa tem vivido começa a se tornar fina o suficiente para que fragmentos de verdade comecem a filtrar. O vazamento aparece como um questionamento súbito de uma crença sustentada por décadas, como uma discordância inesperada com um familiar ou uma fonte de notícias que jamais teria sido desafiada anteriormente. Como olhar para o próprio trabalho, o próprio casamento, a própria vida cotidiana e dizer algo que nunca foi dito antes: isso é realmente tudo que há? O vazamento pode parecer pequeno em sua expressão exterior, e é tudo no que representa, porque é a primeira fissura no recipiente. E uma vez que um recipiente se fissura, ele não pode ser completamente restaurado à forma anterior. Um terceiro sinal, e este surpreenderá alguns de vocês, é a doença ou a crise. Dizemos isso para oferecer a verdade como a percebemos daqui, e confiamos em cada um de vocês para recebê-la no espírito em que é oferecida. O corpo de uma pessoa no limiar do despertar frequentemente produzirá uma crise, um evento de saúde, uma demissão, uma ruptura de relacionamento, uma perda, que na superfície parece infortúnio, e é, na verdade, o mecanismo da alma para fissurar o recipiente em que a pessoa tem vivido. Tantos dos despertares que acontecem agora em seu coletivo são iniciados através da crise, porque a crise é o que o corpo não desperto responde. Se alguém em seu círculo está atravessando algo difícil nesta janela, olhem com mais atenção. Frequentemente há uma porta dentro da dificuldade. Um quarto sinal é eles buscando vocês de maneiras que não faziam anteriormente. Um telefonema de alguém que não liga há anos. Uma mensagem de alguém na família que tem se mantido distante. Uma visita de alguém que até agora mantinha distância das partes de vocês que preferia não ver. Esses contatos carregam significado, e o significado é que a onda os está movendo em direção a vocês. A alma deles os atrai para aquele em seu círculo que já cruzou o limiar que eles agora começam a se aproximar. Raramente dirão:
quero saber o que você sabe. Dirão algo menor, algo mais seguro, algo que lhes permite iniciar sem se comprometer. Recebam isso. A abertura é real mesmo quando pequena. E desejamos nomear ainda um sinal, talvez o mais sutil e ao mesmo tempo o mais confiável de todos. Chamaremos de amolecimento. Pessoas que têm sido endurecidas de maneiras particulares, endurecidas consigo mesmas, endurecidas com vocês, endurecidas com sua própria vida emocional, começam a amolecer sem que nada as solicite. Tornam-se mais silenciosas, mais pensativas, tornam-se capazes de estar erradas. O endurecimento era o recipiente em que o falso eu era contido. O amolecimento é o recipiente começando a se dissolver. Quando observam isso em alguém próximo a vocês, estão assistindo a onda fazer seu trabalho em tempo real. E estão assistindo uma alma se preparar para atravessar um limiar que, até muito recentemente, ela não tinha qualquer intenção de cruzar. E ofereceremos algo aqui, antes de irmos mais longe, que pode ser uma das partes mais difíceis desta transmissão de receber, pois é a parte que pede que se preparem para algo que a maioria das sementes estelares não percebe que precisará enfrentar. Quando a onda alcança as pessoas mais próximas de vocês e elas começam a despertar, 2 linhas do tempo estarão disponíveis para elas. A primeira chamaremos de linha do tempo conduzida pelo coração. É o caminho de despertar e reconstruir de acordo. É o caminho em que a pessoa vê a verdade e então toma a ação que a verdade requer. Ela deixa o trabalho que tem drenado sua alma por 20 anos. Ela tem a conversa que vinha evitando. Ela reconstrói o relacionamento que havia se tornado uma fantasia. Coloca sua vida em alinhamento com sua alma e aceita que esse alinhamento terá um custo, financeiro, relacional, às vezes físico, por uma estação. A linha do tempo conduzida pelo coração é a escolha mais difícil no curto prazo e o caminho mais leve ao longo do arco maior. A segunda chamaremos de linha do tempo de compromisso. É o caminho de despertar e retornar a um sono mais suave. A pessoa vê a verdade de sua situação, percebe a gaiola em que tem vivido, enxerga as mentiras que lhe foram contadas e então escolhe fazer pequenos ajustes enquanto mantém a estrutura maior intacta. Ela fica no emprego que a drena, mas começa a meditar na pausa do almoço. Permanece no casamento que está morto há 10 anos, mas começa a escrever um diário. Continua a deferir aos familiares cuja desaprovação sempre temeu, enquanto lê os livros em privado. A linha do tempo de compromisso é o despertar real que foi negociado para baixo, para caber dentro do recipiente existente. Desejamos que compreendam que a maioria do coletivo, em seu primeiro despertar, alcança a linha do tempo de compromisso, porque ela é estruturalmente mais fácil no curto prazo. Ela permite que a pessoa que desperta mantenha sua identidade intacta. Ela consegue continuar sendo quem tem sido para as pessoas em sua vida. Consegue continuar sendo reconhecida, aprovada, incluída. Não perde nada externamente. Mas internamente, com o tempo, a verdade não atendida começa a corroê-la. Os sonhos se tornam perturbadores. O corpo começa a expressar o que a mente não a deixa falar. A insatisfação que tentou administrar se torna um ruído de fundo crônico e inominável. Vimos muitas almas viverem e morrerem na linha do tempo de compromisso. Desejamos que cada um de vocês compreenda o que isso custa, porque vão assistir alguns de seus entes queridos alcançá-la nos meses à frente. Vocês reconhecerão a linha do tempo de compromisso em alguém que amam quando as palavras delas começarem a mudar, mas a vida não. Quando disserem coisas novas e não fizerem nada de novo. Quando assentirem com a verdade e continuarem a organizar seus dias em torno do que a verdade revelou como mentira. Quando admitirem, em um momento silencioso com vocês, que algo está errado.
e então retornarem no dia seguinte à mesma estrutura que produz o erro. O padrão de compromisso tem raízes no corpo. O sistema nervoso, os medos, os apegos e o luto não curado estão todos recomendando o compromisso a elas naquele momento, e as recomendações carregam peso. A maioria do coletivo alcançará o compromisso primeiro. Algumas delas, apenas mais tarde, após considerável sofrimento, alcançarão o conduzido pelo coração. E seremos muito diretos sobre algo aqui. Neste ano de 2026, as duas linhas do tempo estão se tornando visivelmente mais divergentes do que eram em anos anteriores. Em 2020, 2021, 2022, a linha do tempo de compromisso e a conduzida pelo coração estavam próximas o suficiente para que uma pessoa pudesse oscilar entre elas sem consequência óbvia. Essa janela está se fechando. Sua Terra avança agora a uma taxa diferente. As duas linhas do tempo estão se bifurcando visivelmente, e a diferença entre elas, em resultado, em corpo, em campo, torna-se mais clara a cada mês que passa. As pessoas em suas vidas que alcançarem o ponto de escolha em 2026 e 2027 o farão dentro de um recipiente mais exigente do que aquele que as sementes estelares que vieram antes delas encontraram. O que é também, paradoxalmente, a razão pela qual o caminho delas através dele pode ser muito mais rápido. Vocês não podem fazer essa escolha por elas, e seremos muito diretos. Tentar fazê-lo causará dano a ambos. Seu papel é encarnar a linha do tempo conduzida pelo coração de forma tão limpa, tão visível, tão vividamente vivida, que quando elas alcançarem o ponto de escolha, essa linha do tempo seja aquela que elas já possam ver como real. Vocês são a prova de conceito. Vocês são o exemplo permanente. Vocês são aquele cuja vida, vivida em alinhamento, torna o alinhamento disponível a elas quando estiverem prontas para enxergá-lo. E assim chegamos ao que mais desejamos que cada um de vocês ouça sobre seu papel nesta janela, porque o impulso mais comum que a semente estelar age quando a onda começa a alcançar sua família é o impulso de ajudar explicando, recomendando livros, enviando links, introduzindo conceitos, empurrando o despertar para frente. Esse impulso nasce do amor. Nós honramos a fonte desse impulso. E dizemos a cada um de vocês, com amor pleno, que ele não funciona como esperam. E nunca funcionou ao longo de muitas vidas. E a lição de nível de alma que muitos de vocês vieram aprender desta vez é precisamente a disciplina de se conter de fazer o que o amor está dizendo para fazerem. O que realmente transmite o despertar é algo além da informação. A informação tem estado disponível para o coletivo há muitas décadas. As bibliotecas, a internet, as livrarias sempre estiveram repletas da verdade. E ainda assim, a maioria do coletivo permaneceu adormecida durante todo esse período. A razão é que os corpos não estavam prontos para receber a verdade, e a informação não é capaz de deixar um corpo pronto. Apenas a frequência pode fazer isso. E a frequência transmite através da proximidade, através da coerência, através do simples fato de um corpo presente em uma sala que não está mais em ressonância com a mentira. Seu papel é ser esse corpo. A informação os encontrará quando seus corpos estiverem prontos para recebê-la. A semente estelar que ainda não aprendeu essa lição frequentemente experimentará o padrão doloroso de quase alcançar seus entes queridos, tendo uma conversa poderosa que parece fissurar algo, e então assistindo a abertura se fechar novamente no dia seguinte. O fechamento da abertura é a alma da outra pessoa se protegendo de uma frequência que o corpo ainda não estava pronto para habitar permanentemente. A frequência era real. A abertura era real. O fechamento é o sistema se reequilibrando,
porque o corpo ainda não havia construído a capacidade de sustentar a nova frequência por mais de um instante. Esse padrão se repetirá muitas vezes antes que o fechamento deixe de acontecer. Confiem no efeito cumulativo das aberturas, mesmo quando cada abertura individual parece se fechar. A disciplina que estão sendo chamados a desenvolver nesta janela é a disciplina de aguardar até que sejam solicitados. A espera que descrevemos tem uma forma específica. Ela é paciente, é amorosa, é disponível. Termina quando a pessoa alcança por si mesma. Até que alcancem, permaneçam no campo com eles, mantendo a porta aberta por dentro, prontos para responder com o que é verdadeiro e com o que é deles para receber. Quando perguntarem, e perguntarão, respondam com cuidado e com brevidade, porque o corpo que alcança a verdade pela primeira vez só consegue sustentá-la em pequenas porções de uma vez. A urgência de dar a eles tudo o que sabem é a contaminação mais comum no trabalho das sementes estelares. Dizemos isso com amor. Dizemos isso como uma correção que muitos de vocês precisavam há muito tempo. Existe um luto particular em assistir alguém que se ama escolher a linha do tempo de compromisso quando se pode ver que a conduzida pelo coração está disponível para ele. Nomeamos esse luto honestamente. Amar uma alma que escolhe menos do que poderia escolher é um desgosto lento e persistente, e desejamos que cada um de vocês saiba que percebemos o peso disso. Diremos o que dizemos a cada semente estelar que vem a nós com esse luto. A alma da pessoa que vocês amam sabe o que está fazendo. A linha do tempo de compromisso é um dos muitos currículos disponíveis para uma alma em encarnação. Almas escolhem o compromisso nesta vida para que possam escolher o conduzido pelo coração em outra. Almas escolhem a dor para que possam escolher a leveza mais tarde. Almas escolhem o caminho mais longo porque para elas, nesta encarnação, o caminho mais longo é o caminho de passagem. Vocês não são os juízes do currículo de outra alma. Seu trabalho, quando alguém que amam escolhe o compromisso, é manter sua própria luz intacta e continuar a manter a porta aberta sem forçá-los através dela. Continuem sendo exatamente quem estão se tornando. Deixem seu tornar-se ser o convite permanente que sempre foi. Alguns eventualmente caminharão através da porta. Outros continuarão no caminho que escolheram. Ambos são perfeitos. Ambos servem à teia maior. E para aqueles que escolherem o caminho conduzido pelo coração, seja na próxima semana, no próximo ano ou em 5 anos, seu papel naquele momento tem uma forma particular. Seu papel é caminhar ao lado deles, no ritmo que conseguem sustentar, com a firmeza de quem já esteve onde eles agora chegam. Vocês são o irmão mais velho no caminho. Vocês são aquele que foi primeiro. Vocês são aquele que, após anos fazendo o trabalho em solidão, finalmente está recebendo companhia. Desejamos deixar com vocês uma última informação que ainda não entregamos nesta transmissão. E aguardamos para o final, porque desejamos que ela chegue a vocês com o peso pleno de tudo que já foi dito. O número de almas em seu coletivo que cruzará o limiar do despertar nos próximos 18 meses é maior do que em qualquer janela equivalente que sua terra já experimentou. Muitas dessas almas estão em seu círculo direto. Muitas estiveram em seu círculo direto o tempo todo, aguardando seu momento, enquanto vocês se perguntavam se eram os únicos que podiam ver. Nunca foram os únicos. Foram os primeiros. Existe uma diferença significativa entre estar sozinho e estar adiantado. Vocês estiveram adiantados. Os outros agora começam a chegar. A solidão está se dissolvendo. A sala está se enchendo. A onda que começou em suas telas nesta semana é a mesma onda que se move para as vidas das pessoas que amam.
Seus anos de permanecer na sala vazia construíram a sala. Seu alinhamento sintonizou o campo. Sua firmeza deu à onda um lugar para pousar. E aqueles que têm mantido em seus corações, frequentemente sem saber porquê, agora começam a encontrar o caminho de volta para casa. Então relaxem, respirem, abram-se e recebam. Confiem no que está se movendo. Percebam os sinais à medida que aparecem. Sustentem o campo, sustentem o amor, sustentem seu próprio tornar-se com a paciência constante que os trouxe até aqui. E lembrem-se, nos momentos em que tudo isso parecer mais do que o corpo consegue suportar, que não estão sozinhos, e nunca estiveram sozinhos, e nunca estarão sozinhos. Caminhamos com vocês. A Mãe Terra caminha com vocês. A energia do Criador Fonte caminha com vocês. E os outros eus de vocês em outras realidades, realizando este mesmo trabalho através da grande teia do tempo simultâneo, também caminham com vocês. Coloquem um sorriso em seus rostos, queridos amigos. A parte mais difícil já ficou para trás. E o que está vindo é a parte para a qual vocês têm se preparado desde muito antes desta encarnação. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.